Então, agora, nessa aula, nós vamos falar da anatomia dos chakras e das serpentes. E vamos entender como é que funciona a química do paraíso, ok? A química do paraíso. Você vai entender como isso funciona, ok? Então, presta bem atenção, porque agora, tudo que a gente aprendeu até agora vai começar a vir para algo mais prático do dia a dia, né? Então, vamos lá ver uma coisa aqui. A gente tem nossos 7 chakras. Nós temos 7 chakras, certo? Esses 7 chakras a gente vai colorir para ficar bem colorido. O primeiro chakra que é vermelho, o segundo chakra que é laranja, o terceiro chakra que é amarelo, o quarto chakra que é verde, o quinto chakra que é azul, o sexto chakra que é azul escuro, e o sétimo que é violeta, ok? Nós temos esses 7 chakras, certo? Segundo a alquimia, como a gente sabe, existem 2 serpentes, a serpente do pai, a serpente da mãe, e tem uma terceira serpente, que é a serpente da matrix, que só a mulher tem. Então, um homem normal, ele vai ter a serpente do pai, e essa serpente, ela vai cair aqui no 7º chakra. Esse aqui é o movimento da serpente do pai, ok? E o homem também, ele vai ter a serpente da mãe, que vai fazer assim e assim, ok? Então esse é o movimento da serpente do pai e da serpente da mãe, que o homem e a mulher têm, ok? Só que nós consideramos que, sendo que o homem, ele nasceu de sexo masculino, ele tem as 2 serpentes, mas ele recebeu um corpo, que esse corpo, ele é mais fogo e terra, lembra? E ele é um corpo mais masculino. Então, o corpo mais masculino, claramente, vai dar mais ênfase eu vou colocar aqui como fosse um quadrado, só para ajudar, né, a identificar. Todo mundo que nasceu homem, ele vai ter esses chakras masculino mais forte, naturalmente, ok? Observa, olha que interessante na fisiologia do homem, né? Se a gente pega o homem sem roupa, um homem sem roupa, a primeira coisa que vai observar no corpo do homem é que ele vai ter o órgão sexual para fora, o pênis, né, para fora, né? Então, já isso é interessante, que ele tem, na altura do primeiro chakra, ele tem um órgão mais evidente. Percebe? Não é interessante? Tipo, o homem, ele é a energia masculina. E na altura do primeiro chakra, ele tem o órgão mais evidente. Olha que interessante isso, né? Aí, você vai olhar uma mulher, por exemplo, vamos terminar o homem, vamos primeiro fazer o homem. A nível do corpo, assim, tem muita diferença de largura, de bacia, tem muita coisa diferente. Mas o homem, as 2 características principais são o órgão sexual, que é mais externo, que é no primeiro chakra, e na altura do 5º chakra nós temos o pomo de Adão, não é? Que é essa parte aqui, ó, na garganta temos um pomo de Adão, que é bem na altura do 5º chakra. Olha que interessante, né? A mulher, fisicamente, qual é a parte principal externa que você vê numa mulher? O seio, que é onde? Que fica aqui na serpente da mãe, né? E ela também tem, a nível orgânico, ela tem um útero. O homem não tem útero, né? E o útero fica onde? Aqui no 2º chakra, entendeu? Então, e é claro, porque ela vai ter isso, porque ela vai, né?
ela vai ser responsável para dar a vida se ela quiser. E aí o seio serve para isso, né? O útero para isso, ok? E aí assim, a gente tem uma terceira serpente, que é a serpente da Matrix. A serpente da Matrix, eu vou falar isso por uma razão, não quero te confundir, mas é só para você saber que, às vezes, quando a matriz está doente, por exemplo, só para você entender, quando a gente olha para um homem que está doente, o homem que está doente é mais simples de tratar, porque o homem ele tende a adoecer de uma forma mais linear. Então, se o homem adoeceu no estômago, é bem fácil que seja o terceiro chakra, entendeu? Se o homem teve uma gastrite, é simples. Se o homem tem um câncer no pulmão, é cardíaco, entendeu? O homem sempre é mais fácil de diagnosticar. Já a mulher é mais complexo. Então, a mulher é uma coisa muito mais complexa. Por quê? Porque a mulher, além dessas duas serpentes, tem uma terceira serpente, que é a serpente da Matrix. A serpente da Matrix, ela tem um outro funcionamento, tá? A serpente da Matrix, ela é assim. Ela começa no primeiro chakra, ela vai para o quarto e ela vai para o sétimo. A serpente da Matrix, ela é 1, 4, 7. Por quê? Por que ele é 1, 4, 7? Porque exatamente o comando, a Matrix é um órgão invisível, e essa Matrix, ela tem que receber aqui na cabeça, ela recebe o feto, certo? O órgão invisível recebe o feto. Depois que ela está grávida, a nível do sétimo chakra, ela vai precisar usar as glândulas, que a gente vai explicar daqui a pouco, que são as glândulas que ficam na altura do sétimo chakra, para produzir vários hormônios específicos. Por exemplo, quando a mulher chega no hospital para ter um filho e ela não está tendo contração, o que os médicos dão para ela? Assim, fazem acho que é uma injeção, me parece lembrar que é uma injeção, né? O que eles fazem? Uma injeção de ocitocina, né? Eles dão uma ocitocina química que cria uma reação violenta de contração, né? A ocitocina, normalmente, ela é produzida aqui, nessa região aqui, né? Que dizem que é o hormônio do amor, né? Essa ocitocina, ela é responsável para, na hora do parto, por exemplo, estimular a contração. Mas você percebe que esse hormônio é fabricado aqui e ele precisa dar um comando aonde? Na vagina da mulher. E a vagina tem que começar a fazer um movimento de contração. Porque é a Matrix que dá o comando e ela tem que ter. É como se fosse assim, sabe? É como se a Matrix, vamos fazer uma metáfora, né? É como se a Matrix tivesse que ter uns funcionários na altura da vagina para poder coordenar o momento do parto. Ela precisa de uns funcionários aqui na região do supraquiasmática, nessa região de hipófise e hipotálamo, porque precisa fabricar os hormônios para poder dar os comandos. E depois, quando nascer o bebê, ele precisa dar leite. Olha que interessante. O mesmo hormônio que faz você ter contração para o parto é o mesmo hormônio do leite. Então, essa questão, por exemplo, quando olha que interessante, né? Por exemplo, eu já tive essa experiência, né? Porque eu já fui pai com a Maria, né? Quando nos chegamos no hospital, a primeira vez a gente não sabia muito bem, os médicos aqui no Brasil faziam um terror, ficava dando pressão para que ela pudesse ter o filho. E aí quando a mulher ela se sente pressionada, ela se sente agitada, isso atrapalha esse processo natural. Porque a ocitocina ela não é fabricada no estresse. O estresse atrapalha a ocitocina, atrapalha a matrix. Por isso que tem muita mulher que não engravida porque fica assim, pensando assim, ai, eu quero engravidar.
Aí ela faz amor com o marido, mas ela fica preocupada. Será que eu vou engravidar? Será que eu vou engravidar? Será que eu vou engravidar? E não engravida. Porque ela está tão estressada que ela quer engravidar que ela não consegue. Então, depois a mulher, ela consegue engravidar. Aí ela, normalmente acontece isso. Quando a mulher relaxa e diz, pronto, não vou mais engravidar mesmo, não vai dar certo. Aí ela engravida. Tem muito caso assim, né? Que a pessoa quando relaxa, ela engravida. Porque ela relaxou. Ela parou de pensar nisso, né? Porque o pensamento racional estressa a matrix. Não deixa o coronário abrir, né? Aí, quando a mulher precisa ter a contração, ela tem que estar o máximo possível solta. Por isso que a nossa ginecologista fala, é muito engraçado, porque eu faço curso para um monte de mulheres urbanas e elas estudam como é que faz para ter o parto. E na hora H, a maioria vai para a cesárea, que não relaxa. Agora, aquelas mulheres da roça, né, que não vêm fazer curso comigo, nunca estudaram nada, chega aqui e dilata. Entendeu? Porque é muito pensamento, entendeu? Aí a pessoa, não, porque eu quero o parto natural, aí a pessoa fica agitada. Imagina, eu odeio cesárea. Aí pensou na cesárea, atraiu a cesárea, né? Aí por último, o leite. Aí, às vezes, quando você está muito angustiada, trava o leite, né? Que, de novo, né, é um processo, né? É interessante que eu achei muito legal, porque a gente também estava falando do leite, e aí a gente chamou uma enfermeira obstetra, muito carinhosa, cuidadosa, e eu senti claramente que ela liberou o leite na Maria, porque deixou a Maria segura. Aí a Maria conseguiu dar o leite, senão ia travar o processo também. Porque era muito estresse, né? Era muita situação de estresse, em outro país, sem a mãe, sem a família, muito complicado, né? Aí estressa muito, né? Combinado? Então, deu para entender? Faz sentido que a matrix seja o sétimo, o quarto e o primeiro. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, doenças de uma mulher na região do primeiro chakra, na região do quarto, na região do sétimo, podem não ser um trauma psicológico. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que teve um câncer na mama e a história dessa pessoa foi uma traição pesada na empresa por parte de um sócio que é o filho dela. Tipo, o filho dela, que é sócio dela, meio que traiu a confiança dela pesado. Aí ela teve um câncer na mama direita. Por que na mama direita? Porque no corpo humano, tudo que é direito é o masculino também, entendeu? Você não tem o masculino, são os 3 chakras, mas também o lado direito e o lado esquerdo. Quando um homem te trai, isso afeta o lado direito da mama. Quando uma mulher te trai, o lado esquerdo. Entendeu? Quando se você tem uma briga com sua mãe, se você brigar com sua mãe, o teu lado esquerdo trava energeticamente. Se você brigar com seu pai, é o lado direito. Então ele pode ser somatizado nesses lados ou a nível horizontal. Então tem um vertical e tem um horizontal. Por isso que a alquimia não é tão simples assim, entendeu? Agora bugou a cabeça, né? Agora bugou a cabeça. É direito e esquerdo, né? Então, tem gente que você conversa com a pessoa fala, gente, eu só tenho problema no lado esquerdo. Só no lado direito. Por quê? Porque a pessoa está manifestando o lado masculino ou o lado feminino. Na acupuntura é o contrário, na medicina chinesa é o contrário, mas porque são os meridianos, é outra coisa. Aqui a gente está falando de somatização. A somatização do corpo, direita é masculino, esquerda é feminino. Ok? Muito bem. Então, por exemplo, a perna direita é do pai, a perna esquerda é da mãe. Ok? A perna direita é do pai, a esquerda é da mãe. O braço direito do pai, o braço esquerdo da mãe. É como se fosse um pertencimento. Essa parte do corpo pertence ao teu pai. Essa parte é a tua mãe. Brigou com teu pai, já vai perder né? Eu já conheci uma pessoa muito querida que tem uma família muito complicada, horrorosa, e aí foi visitar a família em outra cidade. Quando ela voltou,
ela teve uma paralisia facial, de um lado da face paralisou. Depois de encontrar a família horrorosa, e eu vi toxina da família, entendeu? Então, no caso dessa pessoa, era melhor não ir lá conversar com a família, era melhor se resguardar, entendeu? Muito bom, né? Muito bacana. Então, agora a gente vai aprofundar para poder entender. Só para você compreender isso, tipo assim, para um alquimista, quando eu vejo uma doença, eu não me preocupo com a doença, não estou preocupado com o nome da doença. Eu vou perguntar a história da pessoa. Sempre que a gente vai olhar uma doença, não dá para dizer assim, toda pessoa que tem gastrite é igual. Não. Primeiro, é homem ou mulher? Então, nunca se olha um homem igual a uma mulher. Por quê? O homem tem a predominância da serpente do pai. A mulher da serpente da mãe. E a mulher tem a matrix. Então, vou fazer um exemplo. Outro exemplo. Eu peguei um caso que não foi um atendimento, foi uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida. Não vou dizer nem que é amigo, porque acho que não merece nem a minha amizade, né? Porque eu vou contar para vocês o que esse cara aprontou. Quando eu estava em Cabo Verde, eu estava muito carente, porque não tinha nenhum europeu lá e eu precisava conversar com pessoas da minha cultura. Então, sempre que aparecia um italiano, alguém que falava, ou um brasileiro, alguém que era mais próximo da minha cultura, porque africano é uma cultura mais distante da Europa e do Brasil, é uma cultura mais sulfúrica, né? E eu sentia falta de conversar mais ainda se fosse italiano eu preferia, porque eu gostava de ter uma conexão com a minha família de origem, né? Acontece, quando fica muito tempo fora, você sente falta da tua raiz, né? Aí sempre que aparecia um italiano, eu conversava, fazia amizade, né? E esse italiano, ele parecia um cara simpático, né? E esse cara, o cara tinha um monte de história ruim. Então, ele tinha um karma pesado, eu não sabia por quê. Então, ele me contou que ele era viúvo, ele era um ex-bancário, era viúvo, parecia um cara bonzinho, de boa, assim. Só que ele dizia que todas as mulheres que ele encontrava queriam tirar o dinheiro dele. E eu não entendia por que ele era tão azarado com as mulheres, não estou entendendo. Porque ele era tão bonzinho, será que ele merecia? Eu não conseguia entender muito bem a história. Aí ele foi se abrindo comigo e eu falei, mas por que você não tem filhos? Você é um cara de idade, não tem filho? Então, porque ele falou assim, porque sou bancário, né? E a gente sempre quis poupar, na Itália a gente gosta de poupar, né? E depois da guerra a gente não gosta, então eu ganhava dinheiro, meu dinheiro por mês eu poupava. Aí minha esposa também trabalhava, tinha o dinheiro dela, e a gente juntava dinheiro. Aí ela engravidou várias vezes, né? Só que filho dá custo. Então, toda vez que ela engravidava, eu mandava fazer injeção para abortar. Porque era muito custo ter um filho na Itália. Moral da história, vocês acreditam quantas vezes que esse velhinho mandou a esposa dele abortar? Por injeção? 10 vezes. 10 vezes. E aí quando ele falou isso, eu fiquei horrorizado e comecei a entender o karma dele, né? Porque, olha a história dele, né? Ele não queria gastar o dinheiro com o filho, né? E prejudicou, além dos filhos, a mulher dele, né? E aí agora, com o dinheiro que sobrou, o dinheiro que ele tem guardado, as mulheres querem tirar dele, né? Por quê? É a natureza querendo tirar o que ele acumulou, né? De maneira indevida. Faz sentido, né? É muito triste isso, né? Aí detalhe, aí eu perguntei, mas me conta mais. A sua esposa faleceu de quê? Ela teve um câncer na hipófise. E a gente vai ver agora que a hipófise, ela é uma glândula do sétimo chakra. Então é muito provável que o trauma que fez essa mulher ter câncer de hipófise não era um trauma psicossomático, não era um trauma da vida, era um trauma do aborto. Era uma consequência que o aborto desceu para o físico, porque foram 10 abortos, entende? Então, quando são 10 abortos, é muito mais pesado, né? Eu já atendi uma outra pessoa que fez 10 abortos e ela tem um problema crônico pesado, porque 10 abortos é muito, né? Deu para entender a lógica? Então, perceba como
Agora, tendo essas informações, a gente começa a olhar para essas doenças com um outro olhar. Faz sentido? Muito incrível, né? Agora vamos entender essa questão. Agora vamos entender essa questão Vamos entender essa questão dos órgãos, das glândulas. Eu vou começar com as glândulas. A primeira coisa é, nós temos vários órgãos, né? Por exemplo, nós temos o estômago, nós temos o pulmão, nós temos o cérebro, nós temos vários órgãos, certo? Mas nem todo órgão é uma glândula, ok? A glândula é um órgão que tem uma função diferente. Qual é a função de uma glândula? Todas as glândulas fazem parte do chamado, na medicina moderna, sistema endócrino. Quando você tem um problema hormonal, você vai ser indicado de ir no endocrinologista, porque é o cara que entende, ele é focado em sistema endócrino. Aí muitas vezes, quando vai no endocrinologista, ele vai te receitar, muitas vezes, se ele perceber que você está com algum hormônio embaixo, ele vai fazer análise e ele vai fazer exame de sangue, exame de saliva, tem várias formas de testar, dizem que a saliva é até melhor do que o sangue, tem vários métodos de testar. Ele vai dizer assim, você está com carência desse tal hormônio, ele vai repor o hormônio, você toma esse hormônio aqui. Aí tem gente que dá hormônio sintético, hormônio bioidêntico, tem vários tipos, né? O pior é o sintético. E aí, quando você faz uma reposição hormonal, tem gente que faz isso para poder ganhar massa muscular, tem gente que quer ter resultado rápido na academia e aí coloca hormônio no corpo para poder crescer. A mesma coisa que dizem, né, que fala, esse frango tem, o pessoal fala que os frangos, tem uns franguinhos que a gente compra, né, os não caipira, diz que, ou então, tipo assim, algumas carnes, parece que esses animais são bombadinhos, né, para poder render mais, né. Aí diz, porque tem muito hormônio, né? Então, a ideia é que o hormônio faz crescer, ajuda a crescer, né? O músculo, ajuda, porque são hormônios químicos. Só que esses hormônios sintéticos fazem muito mal, porque quando você começa a colocar hormônios que você não fabrica no teu corpo, o teu corpo para de fabricar. Por isso que, se você começa a usar hormônio, por isso que você tem que muito alertar seus netos, seus filhos, desde a tenra idade, dessa questão hormonal, que é uma questão da gente aprender a fabricar. E tem forma a gente tem como fabricar, porque Deus nos deu as glândulas. Só que se a nossa vida, às vezes, é uma vida louca, temos uma vida assim, se alimenta mal, dorme mal, um monte de coisa, aí os hormônios bagunçam. Aí você vai fazer exame, aí no exame dá uma alteração, e aí começa a repor. Se você começar a repor, o teu corpo, dizem, né, que uma pessoa que toma testosterona, depois que ela para de tomar, ela não consegue mais fabricar sozinho. Dizem, né? Entendeu? A pessoa começa a tomar testosterona, o homem, depois que ele tomou, ele é dependente da testosterona química, porque o corpo desaprendeu a fabricar, ok? Por isso que é tão importante e tão necessário o que eu vou te ensinar agora, ok? Então vamos agora entender o funcionamento disso, tá? Então, você entendeu? A glândula é governada pelo chakra. Tipo, o chakra, só para você entender isso, antes de mostrar esse desenho. Entenda, né? Para cada chakra tem o chakra, ele tem uma série de órgãos no corpo. Por exemplo, vou fazer um exemplo, né? Aqui na região do coração, eu tenho vários órgãos. O homem tem o pulmão, tem o coração, certo? A mulher tem o seio, certo? Tem o timo, é um exemplo, né? Aqui da região do peito. Se eu tiver um problema, um trauma, um bloqueio no coração, e isso for vir para dentro do corpo físico, ele pode atacar esse problema, o meu pulmão, ou o meu seio, se eu tiver seio, né? Ele pode atacar essa região. Agora, ele pode atacar, só que assim, a glândula que fabrica o hormônio não é o pulmão, mas é o timo. Então tem uma glândula que além de ser um órgão, ele fabrica essa química. E qual é a química do paraíso? É você fazer com que cada um dos chakras
esteja funcionando e conectado com a glândula, fabrique a química certa. Quando você consegue fabricar todas as suas químicas, você é independente. Você não precisa, por exemplo, tem gente que assim, quando acorda e vê que está chovendo, já está mal-humorado. Por quê? Porque você depende do sol para ter bom humor. Mas não é normal que você está chovendo, você está mal-humorado. Não é normal que você está mal, que está depressivo, porque a tua química tá uma química do inferno, tá uma química péssima. Agora, quando a gente coloca esse negócio em ordem, a nossa química é como se a gente tivesse toda a farmácia natural, entendeu? Você é independente. Isso que eu acho que a gente tem que pregar na alquimia, sabe? A independência da substância. Nós não podemos depender de substâncias, entendeu? Você não pode depender de nenhuma substância. Você tem que criar, você é o próprio alquimista que fabrica os hormônios que você precisa. E aí você vai estar num nível de consciência superior e você vai se sentir muito bem. Por que você acha que algumas pessoas procuram drogas? Porque elas não estão bem. Elas precisam de uma droga para poder se sentir melhor. Não é que a pessoa é má. Ela procura uma droga porque ela está buscando uma fuga de uma realidade e de uma química que está errada. Porque tem uma guerra dentro dela, tem um problema com o pai e com a mãe. E você sabe que agora você entender que seu pai e sua mãe interferem diretamente nos teus chakras. Então, se você pode de repente não detectar isso em exame, mas se você está bem e depois você vai lá no dia lá das mães visitar sua mãe e por acaso você brigou com sua mãe, brigou com seu pai, você volta tudo alterado, entendeu? Os chakras fica tudo bagunçado e isso pode induzir a química também a se bagunçar, entende? Então, por isso que você tem que entender a importância desse governo de pai e mãe que conecta os chakras, ok? Então agora vamos entender como funciona esse processo, ok? Então, presta atenção aqui, né? A gente aqui eu vou mostrar agora, né? Como funciona esse processo no homem e na mulher. Lembrando que homem e mulher são diferentes, tá bom? Então a gente tem aqui eu estou mostrando as glândulas. Esse desenho que depois também vai na apostila são as glândulas, ok? Então assim, lembra que o primeiro chakra ele é da serpente do pai? E é claro que o homem ele tem uma glândula muito bom para fabricar o hormônio do primeiro chakra. Por isso que os homens são mais taradinhos do que as mulheres, né? Eu já assisti, por exemplo, de onde vem esse negócio do homem ser mais taradinho, ter mais vontade de fazer sexo? Vem da sua testosterona, porque a testosterona é fabricada nos testículos do homem, ok? Se você capar um homem, castrar um homem, tirar os testículos, ele perde a testosterona, ele perde a libido, né? Entende? Então, tipo assim, pra você ter uma ideia, essa testosterona faz com que o homem não só tenha essa energia sexual, mas também ele tem uma energia muito forte para trabalhar, porque essa testosterona vai dar um ímpeto a todos os chakras. Ele vai dar uma força de vontade ao ser humano masculino, ok? E todo homem tem uma quantidade de testosterona muito maior do que as mulheres. A mulher tem testosterona também, ela é fabricada também, depois eu explico para vocês aonde que fabrica, mas não tendo os testículos, a mulher não fabrica igual. Me parece ter lido que o homem fabrica 40 vezes mais, parece, entendeu? Então é uma quantidade muito grande de testosterona, ok? A única diferença que a gente tem é isso, né? Em relação às glândulas, que a mulher vai ter o ovário, né? O ovário e o útero, né? Que é diferente, que é uma glândula diferente que o homem não tem, né? E no ovário, ela também, que se você for pensar, o ovário quando nós somos andrógeno, na barriga da nossa mãe, a gente ainda é andrógeno, né?
quando a gente ainda é andrógeno, da barriga da nossa mãe, a gente tem a possibilidade dos dois sexos. Então, o que para o homem virou o testículo, para a mulher virou o ovário. Só que sendo que o ovário, ele não foi lá para baixo, ele não desceu para o primeiro chakra, ele subiu para o segundo. Então, esse ovário, ele tem a capacidade de fabricar testosterona, mas não é o hormônio que ele não vai fabricar igual. Por quê? Porque ele não está no primeiro chakra, está no segundo. É outra função, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fabricar, né? Ele vai fabricar mais estrogênio, progesterona, que são os hormônios femininos. Porque, entenda, o primeiro chakra e o segundo chakra, o primeiro chakra é a base da serpente masculina, da serpente do pai. O segundo chakra é a base da serpente da mãe. Então, é muito diferente o comportamento do homem e da mulher. Percebe que muitas vezes, né, quando o homem ele faz amor, quando ele faz sexo e ele tem um orgasmo, percebe que o homem ele tem um orgasmo e muitas vezes depois do orgasmo ele faz o quê? Ele fica com sono, ele dorme, né? Porque ele está com aquela energia e na hora que ele tem aquele orgasmo, aquela ejaculação, ele fabrica a química contrária. Porque o homem é muito fogo e terra. E quando ele vai ter um orgasmo, o orgasmo faz com que a serpente se acalma e vira água e ar. A mulher é o contrário. A mulher é água e ar e quando tem um orgasmo, ela ativa. Ela fica acordada, querendo mais. Né? Certo? Muito bom. Então, só para a gente entender um pouco dessa dinâmica, ok? Aí depois temos, então o primeiro chakra é mais no testículo, o segundo chakra é no ovário da mulher. Agora o resto é igual. Então, no terceiro chakra nós temos as glândulas adrenais, que são colocadas na parte de cima dos rins, ok? Que fabricam adrenalina, cortisol, né? Temos o pâncreas, insulina, ok? Na altura, o pâncreas também tem vários, estou falando só um exemplo aqui de alguns hormônios, mas tem vários, tá? Depois no cardíaco você tem a glândula que é o timo, né? O timo, que garante o funcionamento do sistema imunológico, ok? E a gente tem na laringe aqui a tireoide. A tireoide. Na frontal nós temos a pineal. E no sétimo chakra, a hipófise e hipotálamo. Esse desenho eu peguei isso da internet, escolhi um desenho que eu gostasse porque tinha o homem e a mulher, né? Aí eu preferi pegar o desenho dos dois, né? Aí nesse desenho eles colocaram, sendo que eles não têm essa visão de chakra, o cara colocou primeiro a pituitária, depois a pineal, né? Porque isso aqui não era um desenho de chakra. Essa parte de cor eu coloquei, né? Então, aí ele colocou a pituitária e o hipotálamo assim um pouco abaixo e a pineal um pouco acima, né? Porque ele é fisicamente um pouco acima, mas a nível de chakra, a pituitária é a hipófise e o hipotálamo, né, são duas glândulas meio que gêmeas. É como se fosse assim, é um negócio conectado, a hipófise e o hipotálamo. E é a glândula andrógena. Lembra que eu falei que o sétimo chakra é andrógeno, que não é do pai, não é pai e mãe, ele é andrógeno. Então a glândula do sétimo chakra é andrógena, né? Então eles trabalham em conjunto, né? E então, tipo, se eu pudesse redesenhar isso, eu teria colocado a pineal, o desenho da pineal embaixo, mas só para vocês entenderem que isso foi uma adaptação do desenho que eu achei na internet, porque para desenhar isso é um pouco complicado de fazer. Então só peguei o desenho, que está ótimo, e eu coloquei aqui. Então só lembrando que a pineal, tem gente que ensina errado. A pineal não é sétimo chakra, a pineal é sexto. Porque a pineal tem a ver com a mediunidade, né? Já o sétimo é hipófise e hipotálamo. Combinado? Muito bem. Então se quiser tirar uma foto, mas depois eu mando, né? Se quiser tirar um print, né? Muito bem. Legal. Agora vamos falar
Agora vamos falar um pouco, né, sobre, além das glândulas, a parte de órgão. Então, no primeiro chakra a gente tem órgãos e parte do corpo, né? Então, o primeiro chakra, ele interfere nas pernas, órgãos genitais, no ânus, na próstata e na parte inferior do intestino. Então, nós temos no intestino, uma parte do intestino que é o cólon, entendeu? Então, o cólon já é o primeiro chakra, que é responsável para depois dar o esfíncter, né? Por isso que quando a gente quer ativar o primeiro chakra, eu falo, contrai o glúteo e o esfíncter. Um exercício para o primeiro chakra. Glúteo e esfíncter. Certo? Muito bem. Segundo chakra, intestino delgado, baço, vesícula, útero, ovário para as mulheres e bexiga. Segundo chakra. Terceiro chakra. O terceiro chakra, na verdade, é assim, desculpa, só um erro que eu fiz. O primeiro chakra não é o cólon. O primeiro chakra é o finalzinho, o esfíncter. É o finalzinho do cólon. O cólon, o intestino grosso, já é terceiro chakra, junto com rins, suprarrenais, estômago, pâncreas e a parte inferior do fígado. Porque tem alguns órgãos que estão metade e metade, ok? Então, intestino grosso, cólon, rins, suprarrenais, estômago, pâncreas e parte inferior do fígado. Cardíaco, pulmões, coração, parte superior do fígado e o timo. Depois dessa tabela, eu vou mandar uma tabelinha, na apostila vai estar toda a tabelinha, tá? Laríngeo, garganta, a boca na parte inferior, os dentes da parte inferior, né? O dente tem a parte inferior e a parte de cima. A parte inferior dos dentes é o laríngeo, tá? Língua e dentes inferiores. E tireoide, paratireoide, né? Frontal, parte superior dos dentes, labirinto e ouvido, e pineal. A pineal fabrica a serotonina e a melatonina, que faz dormir, né? Não sei se você sabe disso, né? Mas, porque, olha que interessante esse conhecimento, né? Quando a gente quer dormir, por que a gente gosta de dormir deitado? Porque a pineal, quando a gente deita, quando a gente coloca a cabeça deitada, né? Assim, ela percebe, ela tem um sensor que ela percebe isso, e ela começa, se você tiver de olho fechado, sem luz e deitado, a pineal começa a fabricar melatonina, que é o hormônio do sono, vai te dar sono. Por isso que a gente não consegue dormir em pé ou sentado, não é tão fácil. Você tem que ter muito sono para dormir em pé ou sentado, muito sono. Para dormir tem que deitar, porque a pineal sente, percebe que você está deitado, que não tem luz, aí ela começa a fabricar melatonina. E é por isso que a gente, de noite, não pode ficar com a luz muito forte. Por exemplo, uma das coisas que eu mais não gosto da minha profissão é o fato de fazer aula de noite com essas luzes fortes. Por isso que eu gosto de usar o óculo, não só para a vista, mas porque o óculo protege um pouco o excesso de luz. Ele tem um filtro de luz azul, né? Eu paguei um pouco mais caro no óculo para colocar um filtro para me proteger. Se eu fazer aula assim, primeiro que vai doer, daqui a pouquinho vai doer. E segundo que vou ter mais insônia à noite, ok? Então, cuidado assim, passou de 8 horas da noite, depois do pôr do sol, não fica exposto à luz forte, a menos que você não queira ficar acordado, né? Entendeu? Que você tem que... Gente que tem insônia, às vezes é por causa disso, de muita tela, fica com o celular com a tela forte, luminosa. Aí tem que usar óculos, tem que tirar, colocar a luz laranja, porque senão, né? Aí a mesma pineal fabrica a serotonina também, aqui do serotonina. A pineal também fabrica a serotonina de manhã, para acordar. Então ela regula o sono. Hora de acordar, hora de dormir, né? Levantou, fabrica a serotonina. E o coronário, ele vai ter a hipófise, que regula todo o sistema endócrino, né? Ele vai ter o cérebro, né? Que depois conecta com a coluna, porque a coluna
Mesmo que a coluna vá em todos os chakras, mas a coluna vem do cérebro, né? Então a coluna tem a ver com o sistema nervoso que vem do cérebro, ok? E as glândulas são, a hipófise faz hormônio do crescimento, o hipotálamo ocitocina, hormônios antidiuréticos, vários hormônios. Na verdade, é uma coisa linda isso, é uma coisa que eu amo, que eu acho incrível, né? Essa parte é a parte da alquimia que fala assim, que coisa incrível, né? Eu acho incrível isso, né? Que quando você estuda medicina, você vai ver que a medicina fala disso. A medicina fala, olha que coisa incrível, né? Na alquimia a gente fala que o sétimo chakra é o mais importante, porque as duas serpentes, elas vão subindo durante o dia, essas serpentes vão subindo durante o dia e se encontram à noite, mais ou menos no horário de deitar, né? Um pouco depois que você deita, você tem um encontro da serpente. Então, toda vez que você vai dormir, é a hora do casamento alquímico. Se você conseguir dormir e fazer o casamento alquímico, porque os teus hormônios estão muito bem, obrigado, na hora que ele chega aqui em cima, eles fazem um casamento alquímico. E a hipófise hipotálamo começa a fabricar. Onde que fica o alquimista interior? Lá no sétimo chakra. Então o teu alquimista interior vai começar a pegar toda a informação que também de repente precisa consertar. Ele vai perceber, nossa, não tá com, a testosterona não está chegando direito, está faltando alguma coisa. Então o alquimista interior, que fica lá no sétimo chakra, ele começa a perceber se as dosagens estão erradas. Ele começa a consertar a química. Então, por isso que para a medicina, eles têm um nome que eu acho que é hormônio mestre. E parece que esse é o nome, hormônio mestre. Que são hormônios que eles fabricam aqui, que à noite você fabrica isso, aí é fabricado aqui em cima, e aí assim, esses hormônios fabricados no sétimo chakra, eles são hormônios que vão regular os outros. É como se fosse, vamos dizer assim, imaginamos que a sua empresa, cada chakra fosse, você é uma empresa e cada funcionário fosse um chakra. E o sétimo chakra, ele manda, depois pela manhã, uma pessoa que vai conferir, está tudo certo. Então o que vai acontecer no sétimo chakra vai ativar o primeiro, vai ativar o segundo, vai dar o comando para regular todos os outros. Por isso que quando você não dorme direito, essa é a primeira coisa que você pode fazer para estragar teus hormônios. É você dormir mal. Por isso que os médicos naturalistas, os médicos mais sábios, falam sobre a higiene do sono, que é o passo número 1 para começar a melhorar a parte hormonal. Melhorar o sono. Ok? São chamadas de glândulas mestre, porque eles fazem essa maestria, né? E é lindo porque a hipófise hipotálamo, a gente brinca na alquimia, é que é como se fosse assim, é como se o hipotálamo, ele fosse tipo o lado, são dois glândulas andrógenas, só que é como se fosse assim, né? Como se o hipotálamo fosse um gay, entre aspas, e a hipófise uma lésbica, entendeu? Porque tipo assim, o hipotálamo é o lado mais sulfuro, e a hipófise é o lado mais mercúrio, só que eles são andrógenos, entendeu? Então tipo, o hipotálamo é como se fosse mais macho, mas ele é feminino. E a hipófise, ela é mais mulher, mas ela sabe do masculino, entendeu? Então a gente brinca que é como se fossem duas glândulas que têm uma função ali, né? Um faz, um distribui, e ali, assim, o grande segredo dos hormônios, a sabedoria dos hormônios está na hipófise e no hipotálamo. E por isso que os médicos sabem que o sono interfere em todos os hormônios. Então eu, por exemplo, essa semana mesmo eu estava dirigindo no carro e na rádio tinha uma entrevista de um médico que falava assim: eu não receito hormônio de cara. Eu primeiro faço higiene. Ele fala assim: peguei um caso de um homem com testosterona baixa, tipo, que eles
Tipo, eles falam que a testosterona tem que ser entre 400 e 600, 900, que seja. Sei lá. Aí o cara tava com 250, 300. Aí eu falei assim, então eu fiz o quê? Pedi para melhorar o sono, fizemos alimentação, mudança de alimentação, exercício físico, né? Coloquei a pessoa para ir para a academia, fazer esporte, né? Atividade física, coloquei ele para ele fazer higiene do sono, dormir melhor e se alimentar melhor. Sem precisar dar hormônio nenhum, corrigir nada, reposição hormonal. O rapaz, depois de um mês, ou 2 meses que era, mediu, a testosterona estava em 1.200. A testosterona subiu para 1.200. Só com isso. Entendeu? Então, assim, alguns casos são simples de resolver. Mas por que? Que entenda, por que os médicos, muitos médicos não fazem isso? Porque o que acontece, tipo assim, você se coloca no lugar dos médicos, né? Os médicos hoje em dia querem resolver rápido. Então, o paciente tem uma queixa, ele quer dar uma solução, às vezes o problema não está nem no médico, o problema está no paciente. O paciente não está disposto a mudar a alimentação, a melhorar o sono, não está disposto a fazer nada, ele quer a pílula mágica. Aí qual é o preço de uma pílula mágica? Ele vai ter que tomar um hormônio que vai desacostumar o corpo dele, ele vai daqui a pouco depender desse hormônio, mas porque ele não quer fazer atividade física, porque ele não quer dormir bem, ele não quer se alimentar bem. Só que isso vai dar em quê? Daqui a pouco ele vai começar a ter mais disposição, só que é uma disposição falsa. Aí, sendo que ele toma um monte de química e ele continua com uma vida insaudável, daqui a pouco surge uma doença, um problema. Entende? Porque ele está indo com uma química que não é dele. Né? Qualquer química que não é sua é falsa. Então você vai fingir de estar bem. E daqui a pouco vai surgir uma doença, um problema, vai descalibrar em um outro ponto. Entende? E é assim que acontece, porque eu vejo que não é nem uma coisa assim, sabe, um médico mal intencionado. Às vezes eles têm preguiça de botar o paciente na linha. Porque eu posso dizer, minha irmã, por exemplo, é médica, ela me conta, ela atende muita gente no SUS da Itália. O que tem de gente preguiçosa e ignorante, né, que não quer ouvir um conselho de alimentação, a maioria das pessoas, infelizmente, querem uma solução rápida. Me dá uma pílula para tomar um negócio e resolver. Eles não querem mudar o comportamento. Entende? E faz sentido, né? Porque não é todo mundo que você está aqui comigo, fazendo um curso desse, você está em um outro patamar de pessoa. Mas o povo em geral é assim. Então a gente, quando é terapeuta, quando trabalha com as pessoas, lembre-se disso. Que tipo de pessoa você quer atender? Você quer atender uma pessoa que só quer uma pílula mágica? Ou você quer um cliente, um consulente consciente que está disposto a mudar? Entende? Certo? E aí existe também o hormônio bioidêntico. Mesmo assim, o ideal é você fabricar o seu. Entendeu? Porque mesmo que exista o bioidêntico, o ideal é que você não precise dele. Entendeu? Mas é claro que entre o bioidêntico e o químico, entendeu? Mas o bioidêntico nunca vai ser igual ao seu. Entendeu? Por quanto que eles falam que 99% não é igual, não tem como, ok? Nada se substitui a isso, né? Muito legal. Combinado? Muito legal. Então agora vamos, né? A partir daqui, eu só vou falar uma coisa rápida para terminar essa aula e eu vou ler um texto alquímico muito lindo, que é da época do Nicolas Flamel. Esse texto foi escrito em 1300, numa época onde não se sabia do DNA. Tipo assim, nessa época a ciência não tinha ainda descoberto que para nascer uma criança tem que ter um espermatozoide, tem que ter um óvulo no útero. Antigamente não se sabia disso. Isso foi a ciência que descobriu depois. Mas os alquimistas sabiam já disso. E aí o Nicolas Flamel, ele pedia para que os discípulos dele desenhassem as serpentes. Tem que desenhar isso, né? Falava assim: estas são as 2 serpentes enroscadas
sob o bastão de Mercúrio, com o qual ele manifesta o seu imenso poder e reveste a forma que quer. Quem é ele? O Espírito. Estas são as duas serpentes, enroscada sob o bastão de Mercúrio, com o qual ele manifesta o seu imenso poder e reveste a forma que quer. Quando as duas são postas juntas no vaso do túmulo dos mortos, o que é o vaso do túmulo dos mortos? A alquimia sempre se refere a conexões do Antigo Egito, né? Por causa do Hermes Trismegisto. Os ricos, os faraós, eles morriam e eram embalsamados nas pirâmides. Isso os ricos. Mas embalsamamento era para rico, era para os bilionários da época, que é muito caro fazer isso. As pessoas normais, humildes, eles eram enterrados em uns vasos que eram dessa forma aqui, ó. Tinha duas anilhas e o vaso do túmulo dos mortos no Egito era uma anilha e colocava a pessoa em posição fetal. A pessoa ficava assim, em posição fetal, deitadinha, e ela era enterrada assim. Entendeu? Esse é o vaso. O que te lembra? O que te lembra esse vaso? A figura do vaso, a geometria do vaso egípcio. O bebê quando está na barriga da mãe. É um útero, né? A Yara está aqui escutando, né? Então ele falava assim, ele estava falando o quê? Estava falando do espermatozoide. Na época, em 1300, ninguém sabia do espermatozoide do óvulo, né? Mas ele sabia. Então ele fala assim, essas são as duas serpentes enroscadas sob o bastão de Mercúrio, com o qual ele, o Espírito, manifesta o seu imenso poder e reveste a forma que quer. Quando as duas serpentes, que seria o espermatozoide e o óvulo, que é em potência, são as duas serpentes. E tem um detalhe, tá, gente? Olha que loucura isso. No corpo humano, né, lembra que o homem é mais sulfúrico e a mulher é mais mercurial, lembra? Qual é a célula humana menor que existe no corpo humano? Detalhe. Abre o ouvido. O espermatozoide. O espermatozoide é a célula mais menorzinha que existe no corpo humano, que é exatamente o sulfuro. E qual é a célula maior que existe no corpo humano? O óvulo. Porque o espermatozoide é exatamente o pleno sulfuro. E o óvulo é o pleno mercúrio, que eles têm que se encontrar para dar a vida. E quem é o sal? É o espírito que nasce no encontro, que entra lá dentro e dá a vida a esse encontro, ok? E que governa esse encontro. Então, quando as duas são postas juntas no vaso do túmulo dos mortos, mordem-se uma a outra cruelmente e, através da putrefação, perdem a sua primeira forma natural para se revestirem de uma forma mais nova e mais nobre. Deixa de ser só uma semente para virar uma criança. A razão por que quero que desenhe essas duas serpentes, masculina e feminina, na forma de um dragão, é porque é grande a sua pestilência, assim como a sua peçonha. Por que ele fala isso? Porque dentro dessa questão do pai e da mãe tem muita história, tem muita ancestralidade, né? Durante a infância, o pai quer separar da mãe, todas essas brigas que acontecem criam uma bagunça em nós. Não é incrível? Isso aqui foi escrito em 1300 por Nicolas Flamel, um dos maiores alquimistas que já existiu e o que mais fez história, né? Hoje é um cidadão honorário de Paris. Tem lá o restaurante lá em Paris, né? Eu mando no grupo sim, tá bom? Muito bom. Isso aqui depois vai na plataforma no escrito também, tá bom? Muito profundo, né? Muito legal. Então é forte, né? E agora, no próximo bloco de aula, a gente vai estar falando para entender melhor em que horários que cada chakra tem um horário
para ativar e um horário para limpar. Entendeu? Tem um horário para ativar, um horário para limpar. Só um detalhe, só para finalizar isso, né? A serpente do pai, ela é mais fogo e terra. A serpente da mãe é mais água e ar, ok? E é por isso que o homem tem mais fogo e terra, o homem tem mais, atrai mais, faz mais músculo, entendeu? Então lembre-se disso. Quando a gente, por exemplo, vou fazer um exemplo. Quando eu, que sou homem, tenho fogo e terra, quero dar uma relaxada, eu posso usar o elemento água e ar, fisicamente mesmo. Posso tomar mais água, posso tomar um banho, uma banheira, uma piscina, né? Eu posso respirar. Isso ajuda a acalmar a energia masculina, respirar e se banhar, né? Por isso que é bom uma ducha, né, quando você está agitado. E a mulher pode usar o fogo e a terra para ressecar um pouco mais a serpente da mãe, né? Então o fogo e terra ajuda a aterrar mais a mulher, ok? Muito bem. E aí vamos falar agora da ativação e do poder do casamento alquímico e de algumas atividades que a gente pode fazer naturais para ativar esses chakras e produzir hormônio naturalmente, combinado? Até o próximo bloco de aula.